E essa semana as atenções estarão voltadas para o plenário do Senado. Na quarta-feira, será votado lá o reajuste do salário mínimo e a política de valorização para os próximos 4 anos. E tudo indica que o governo vai ter que enfrentar uma nova batalha. É que, além da polêmica em torno do valor, a política de valorização do mínimo também está sendo alvo de críticas. Ela prevê que os futuros reajustes do salário mínimo sejam feitos pela presidente da República por meio de decreto, ou seja, sem passar pelo Congresso. Na Câmara, a votação do mínimo pôs fim a uma discussão e abriu outra. Para os deputados, o valor vai ser de R$ 545 e a política de valorização está definida até 2015. Variação do PIB de 2 anos antes, mais a inflação do ano passado. O próprio governo faz o cálculo e a presidenta assina um decreto com valor. Para a oposição, esse é o erro. Quem vai definir o salário, o valor nominal, é um decreto, que não pode, porque decreto não é lei. Nós não estamos numa ditadura que baixa decreto, dictate ou o que diabo for. Não a lei. A Constituição é sábia. Para fixar salário mínimo, tal como estamos fazendo hoje, era por medida provisória ou este projeto de lei. O governo rebate. Imagine que absurdo e que burocracia tivesse que nós fôssemos obrigados a fazer uma lei para apresentar um cálculo. O papel do Executivo será apenas somar. Essa Câmara não está sendo desrespeitada, ao contrário, está definindo uma política de longo prazo para o salário mínimo. O PPS não concorda. O partido apresentou ainda durante a votação na semana passada um destaque para impedir que o valor do salário mínimo fosse estabelecido por decreto. O destaque foi rejeitado. 350 deputados votaram contra, 117 a favor. O texto seguiu como original para o Senado e levou junto com ele a polêmica. Senadores da própria base governista sugeriram mudanças, como queria a oposição aqui na Câmara. O governo não aceita e a questão pode parar na Justiça. PPS e PSDB anunciaram que, se a lei for aprovada, como foi aqui na Câmara, vão recorrer ao STF, o Supremo Tribunal Federal, contra a lei. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, comentou o assunto. O que é o reajuste do salário mínimo? É a modificação. E a modificação tem que ocorrer em certa unidade de tempo, que é o ano. E tem que ocorrer mediante a atuação do Congresso Nacional e não do Executivo. A situação, pelo menos, é uma situação ambígua e que poderá ser contestada no Judiciário. Uma situação ambígua que a gente discute agora com o repórter Tiago Ramos, que está no corredor das comissões. Tiago, como a gente viu aí na reportagem, a oposição considera o texto inconstitucional. Afinal, o que diz a Constituição sobre o reajuste do salário mínimo? Boa noite, Ariadne. A Constituição diz expressamente que é direito dos trabalhadores rurais e urbanos um salário mínimo, primeiro, fixado em lei e, segundo, com reajustes periódicos. Os governistas argumentam que é exatamente isso que faz a proposta deles. Primeiro, foi uma lei. Foi votada aqui na Câmara, vai ser votada no Senado e depois sancionada pela presidente. E, como exige o texto constitucional, ela reajusta periodicamente o salário, com base na variação do PIB de 2 anos antes e da inflação do ano anterior. Eu estou aqui com o professor de Direito Constitucional, Cristiano Paixão. O senhor, do ponto de vista estritamente jurídico, concorda com o governo ou com a oposição? Nesse caso, o governo está com a razão. A Constituição, ao contrário de outras passagens, como do orçamento, como da questão tributária, ela não estabelece o ano como uma unidade que exija a intervenção do Congresso Nacional ano após ano fixando o salário mínimo. Isso não está na Constituição. O deputado Roberto Freire disse em plenário que isso não poderia ser feito por decreto, porque decreto não é lei. O que o senhor acha? Com certeza o decreto não é lei, mas o próprio projeto já aprovado pela Câmara estabelece quais serão os parâmetros do decreto. O decreto vai dar apenas operatividade à lei. A decisão continua soberana do Congresso Nacional. Nesse sentido, não se deve confundir uma coisa com a outra. Ok, mas essa é uma análise jurídica. Agora, do ponto de vista político, não há a transferência de poder ou abdicação de poder por parte do Legislativo? Politicamente, o que houve foi uma novidade. Foi a Câmara concordando com uma política proposta pelo Executivo de acordo com centrais sindicais, que é uma política de longo prazo para o salário mínimo. Isso não chega a ser uma delegação de poder. É um investimento numa política que pode dar certo ou não, mas não significa o Congresso abrir mão de suas prerrogativas.
Professor Cristiano Paixão, alguns ministros do Supremo, como a gente viu aí, já se manifestaram contra esse reajuste automático, digamos assim, do salário mínimo. Mas em relação ao teto do funcionalismo, no caso, o salário dos próprios ministros, eles mandaram para cá, no ano passado, para o Congresso, um projeto que reajusta automaticamente o salário deles ano a ano, com base na variação da inflação, no IPCA. Existe alguma contradição nisso aí? De certo modo, eu acredito que as duas medidas são constitucionais. Você vincular, de certo modo, uma variação de inflação à correção do salário mínimo não é inconstitucional. Agora, também não é inconstitucional, como eu repito, dizer que o salário mínimo vai ser corrigido por esse ou aquele índice nos próximos 4 ou 5 anos. Nesse sentido, eu discordo do eminente ministro Marco Aurélio. A Constituição não estabelece a obrigação do Congresso Nacional fixar em sessão todo ano o salário mínimo. Isso não está na Constituição. Tem uma outra questão que ainda envolve o Supremo Tribunal Federal. Alguns partidos da oposição entraram com um mandado de segurança, é isso? Questionando por que esse projeto furou a fila de projetos em votação aqui na Câmara. Explica para a gente essa história. Essa é uma discussão que se arrasta desde 2009, com o problema do sobrestamento da pauta. Pela redação atual da Constituição, a não votação de medidas provisórias no prazo sobresta a pauta. O que ocorreu? No projeto de lei que aprovou o salário mínimo, há a aprovação de uma norma penal. Essa é uma interpretação... Que nada tem a ver com o salário mínimo. Nada tem a ver, é uma outra matéria, é uma interpretação que vem da mesa anterior da Câmara, no sentido de que, como não é matéria de medida provisória, não tranca a pauta. É uma interpretação frágil. Procedimentalmente, o Supremo tem que decidir isso ainda. Professor, os próprios parlamentares muitas vezes reclamam do que eles chamam da judicialização da política. O Congresso está transferindo agora poderes para o Judiciário? Acredito que não. A partir do momento em que se saiba quais são as atribuições de cada poder. O Judiciário, seja pelo Supremo, seja por outros tribunais, nunca vai poder substituir a vontade política, o juízo de conveniência político que é do Parlamento e é privativo dele. Nessa parte, se o Supremo estabelecer-se como um substituto do legislador, ele estará exorbitando o seu poder. O que o Supremo pode e deve fazer, como todo e qualquer juiz deve fazer, é controlar a legalidade do processo. Se tiver uma questão procedimental, se houver uma manobra regimental que vá contra algum princípio constitucional. Aí sim é que é o caso do Supremo ou qualquer outro tribunal agir de acordo com a sua competência. Professor Cristiano Paixão, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Essa questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal e também a votação no Senado, você acompanha aqui na TV Câmara.